Ó, galera, vamos começar aqui mais um react. Não se preocupe que eu não vou reagir a 1 hora e 23 minutos. Vamos até mais ou menos uns 10 minutinhos que a produção organizou aqui. E eu coloquei em 1.25 só para dar uma acelerada aqui. Bora lá. Esse aqui é aquele debate que você deve saber aí, que tava em pauta, ou tava em pauta, né? A gente, desculpa aí, culpa minha, né? Era para ter gravado isso semana passada, então tava terminando meu livro. Foi um bom motivo, em breve, o romance do Weslão aí para vocês. Então fiquem espertos lá no meu Instagram que eu vou divulgando. Eu tô extremamente desconfortável. E a minha vontade aqui é de te atacar. Eu sinto enquanto pessoas muito gordas. pelo que você passou. Eu não acho que você sinta. Mas não me importa o que você acha. Eu já disse o que eu queria falar. Você tem um problema, um grande problema de não ouvir as pessoas. E eu queria falar. Mas se eu for falar dos teus problemas aqui agora também... Pega a visão do que tu tá vendo aqui e do que tu vê na tua vida. Tipo assim, eu já busquei, muita gente já buscou correr atrás. Não conseguiu, a gente só quer ser respeitado. A vida toda a gente sofre, eu já sofri pra c*** de mulher, ficava frustrado em casa. Ela não gosta de mim porque eu sou gordo. Não, obesidade não quer dizer uma falta de valor. Gabi. Oxi, não vai falar? Oxi, é o tema, não Mas, é? veja, é o que eles estão achando, não sou eu. Essa minha camisa aqui, ô coisa maravilhosa, ainda bem que vocês falaram. Você sabe o que é isso aqui? Fala agora o que é isso aqui. Deixa eu falar com ele aqui, rapidinho. Como é o seu Eu nome? vou falar o seu nome. O meu nome eu Tá? sei. Luiz Agora, veja só. Augusto Targino Você está Galamba Fernandes. Você está tentando ter uma Você sessão de disse terapia. que você... Meu nome é Guto Galamba, eu sou formado em Educação Física, especialista no tratamento da obesidade e emagrecimento. Também sou especialista em Psicologia Positiva e Ciências do Bem-Estar pela Yale University. E hoje eu estou aqui cercado por 30 gordos. E o primeiro tema é: ser gordo é uma escolha. Tá querendo aprender inglês sozinho? Não vai, eu não vou deixar, a gente não vai deixar. Fecha a porta aí, não Foi deixa mal aí, ele sair, não. galera. Tá Aqui- faltando budget aqui, Como é teu nome? então Paulo assine o Vélez. reservatório de Paulo, dopamina aí. Que bom que você tá aqui. O que é que você acha desse tema? Ó, eu acho que é assim, vamos lá. Parte pelo princípio. Você é formado em educação física, né? E você foi uma criança. Sim. Então você é criança, você já foi gordo. Antes de você se tornar um profissional de educação física. Então você não escolheu, né? Primeiramente, quando nasceu, ser profissional de educação física. Então, por isso que eu falo que é uma escolha. Eu sou gordinho, peso 120 quilos. Então eu sou um cara feliz por eu estar gordo. Você entendeu? Eu escolhi, porque assim, eu já fui magro, engordei. Então a escolha é minha. Posso ir pra academia, malhar e emagrecer. Mas não. Tô feliz assim, como eu estou Então hoje. tu Pô, esse cara corroborou o argumento dele, né? concorda comigo que ser gordo é uma escolha. É uma escolha porque assim, a gente nasce, certo? Eu era magro e fiquei gordo. Então isso não vai interferir na minha vida particular, na minha vida social. Vai. Eu posso, Então, eu posso ser muito feliz Então, do jeito vai. que eu sou. Não, mas a gente não tá falando de Em felicidade. qual questão? É uma escolha. Mas vamos trazer Por exemplo, felicidade pro tema também. Eu sou gordo hoje. Tudo bem. Eu posso amanhã... Pode. Tá. Tu devia estar aqui. Ah, Concordasse comigo? não é. Ou não, me ajudou. Me ajudou. Como é seu nome? Desculpa, eu não tenho o prazer de te cumprimentar. Não tenho o prazer de me cumprimentar. prazer de te Não cumprimentar. tem problema. Antes de O me... seu nome? Antes de me apresentar, eu preciso falar... Eu vou ouvir todo o vídeo e aí eu vou dar a minha opinião sobre se ser gordo é ou não uma escolha. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tá aqui, a Vou gente ouvir foi primeiro convidado aqui, para falar os sobre argumentos. corpo livre. E quando a gente pensa sobre corpo livre, a gente primeiro tem que entender o que é um corpo que não é livre. Mas de onde você tirou a ideia do corpo livre? Na concepção de um corpo que não é livre, a gente pensa num corpo que é limitado. Certo. O que é um corpo que é limitado? Aquele que não funciona como deveria. O seu corpo é um corpo limitado. Todos nós. Assim como o meu corpo também é um corpo limitado. Certo. Você consegue ficar 15 minutos embaixo d'água? O que é que tem a ver uma coisa com a Eu outra? tô te fazendo uma pergunta. Não. Tu consegue? Não, eu também Sim, não. Gente. Todos os corpos são limitados. Quando a gente fala de corpo livre, a gente está falando sobre restrição, não Certo. sobre limitação. Certo. Alguém aqui conhece ele? Já ouviu falar dele? Sim. Já? Só você? Parece que nós não somos o seu público, parece que nós não somos o seu nicho. Mas a ideia é essa. Sim, isso é muito bom. Se eu trouxesse 30 pessoas que concordam comigo, a gente não teria um Sim, programa. Agora vamos bem. fazer o seguinte. Primeiro ponto. Como é seu nome? Antes de me apresentar, eu quero te falar Mas entenda. que no momento em que todos nós aqui chegamos, antes de você saber o nosso nome, a nossa identidade, você já olhou para os nossos corpos. Aonde Então, isso? o nosso corpo, Como ele é seu vem nome, antes da querido? identidade. Como é o seu Eu nome? vou falar o seu nome. O meu nome eu Tá? sei. Luiz Agora, veja só. Augusto Targino Você está Galamba Fernandes. Você está tentando ter uma Você sessão de diz terapia. que você é especialista em psicologia? Você tem CRP? Ele quer uma terapia. Como é seu nome, irmão? Prazer, irmão. Meu nome é Hulk. Prazer, Pode me chamar Hulk. de Hulk. Tu já foi no... Aqueles caras eu vi, velho. Foi irado. Vai, fala. Então, sobre o tema, ser gordo é uma escolha, eu não Tá. concordo. Por quê? Fala. Porque eu
Eu não sei cientificamente, Tá bom. mas é o que eu ouço desde Tá bom. da infância. Eu tenho tendência em engordar, porque minha Certo. irmã é gorda, o meu pai era gordo, minha mãe é um pouco gordinha, inclusive ela foi também, apareceu já em outros canais, enfim. Então, não é uma escolha eu ser gordo. Certo. Eu tenho, o meu corpo, ele já, tipo assim, ele já tem uma parada pra engordar. Se eu parar de ir pra academia, eu emagreci 30 quilos com o jiu-jitsu. Tá. Jiu-jitsu salvou minha vida. Inclusive, o esporte salva, osso. O jiu-jitsu salvou minha vida. Eu fui no médico, o médico virou pra mim e falou assim: você vai morrer antes do seu pai, se você não emagrecer. Eu tava mais gordo que isso. Fui pro jiu-jitsu, emagreci. Tive uns problemas psicológicos, Certo. não consegui voltar. Certo. Não tenho mais motivação pra levantar da cama e comecei a beber muito, engordei por conta disso. Então, ser gordo pra mim não é uma escolha. Legal. O meu psicológico, ele não consegue se Deixa adaptar. agora, se você me permitir uma visão Claro. diferente, e trazendo um pouco de ciência, porque é a minha base de análise. Porque senão vai ficar a minha opinião contra a tua e azul é bonito, eu não é, e ferrou. Concorda? Ah, tá lindo, beijão. Não, é nóis. Existem dois tipos de obesidade. Tem a obesidade mesogênica e a obesidade poligênica. O que é isso? A mesogênica é aquela que depende exclusivamente do caráter genético. Sabe quantos por cento da população que é obesa é exclusivamente pela genética? Menos de 5%. Eu posso Quais dar são... esse Não, cinco. total, você pode estar nesses 5. Qual é o tipo de obesidade que é a poligênica? Que é aquela que vem a genética, o ambiente e os comportamentos. Pelo que você está me dizendo, você não tem a mesogênica. Porque você consegue emagrecer quando você quer. E tudo que você disse que te fez engordar foram seus comportamentos. E tudo bem que, pô, você passou por um momento difícil, você teve problemas psicológicos e querendo ou não, a gente foge. E geralmente sabe pra onde a gente foge, Hulk? Álcool, comida, sexo, celular e televisão. Tudo que deixa a gente completamente apático mentalmente falando. E querendo ou não, aqui no córtex pré-frontal, uma região aqui do nosso cérebro, atua um neurotransmissor chamado dopamina. É aquele neurotransmissor que dá vontade de fazer as coisas, E eu do não querer consigo controlar fazer. isso também, né? Certo? Você consegue controlar com bons comportamentos. Por quê? Qual é a ideia? Quando eu vou lá e como uma pizza, o córtex pré-frontal ele também é afetado por álcool, açúcar e gordura. Quando eu como uma pizza, aquela bomba de açúcar e caloria atua no meu córtex pré-frontal e diz, pô, tô feliz. Então eu crio uma ilusão de que aquilo ali tá me dando um conforto e de fato tá naquele momento. Mas a médio e longo prazo vai virar como uma droga. Você vai precisar de cada vez mais. Eu tenho certeza quando você... E não é uma escolha minha acontecer isso. É Por uma isso que ser gordo então, não é uma escolha. qual é a ideia? A partir de agora, você não tinha essa informação, concorda? Aham. A partir de agora você sabe que é uma escolha. Você pode não comer, Mas por até- mais difícil que seja. Mas aí eu vou ter que fazer um tratamento psicológico. E é uma escolha sua fazer ou não? Não, sei, mas, Então, mas é isso escolha. eu tenho condição? Então não é uma escolha mas minha ser veja, gordo. mas veja, você pode não ter o melhor psiquiatra, Ah. mas você pode ir no YouTube, você pode pesquisar outras coisas e você fazer o melhor que você pode com as condições que você tem. Mas você também, você não concorda comigo que uma vida de estudo, de trabalho, de filho, Irmão, de mulher... o que eu concordo contigo é que é difícil pra cacete. Então não é uma escolha. É claro que é. Mas como assim? Isso É a mesma difícil pra coisa. caramba. Mas, oxente, porque é difícil não é uma escolha? Mas é uma a- escolha muito difícil. Mas acaba sendo mais complicado Concordo. porque junta tudo isso Tô que com falou. você, tô com você. É muito mais complicado. Talvez você tenha uma vida muito mais difícil, que exija muito mais de você do que de outra pessoa. Mas ainda assim é uma escolha. É isso, mas e também, o que acontece? Eu busco a escolha, eu vou pra academia e é um ambiente que eu não me sinto confortável. Pô, e o cara ali que tá em todo rolê, ele ficou ainda bem no meio, né, velho? O maluco aqui que vai no pesadelo na cozinha. ele tá em todo Também, rolê. o que acontece? Eu busco a escolha, eu vou pra academia e é um ambiente que eu não me sinto confortável. E o Gil, porque cara? as pessoas como... Muito bom, muito bom. Porque pessoas como você me olham estranho na academia. Mas como eu não, irmão. Não, como você, Cara. fisiculturista, não sei o quê, me olham estranho na academia. E tenho certeza que a maioria aqui concorda. Mas aí você tá... Pô, mas tem gente escrota no mundo, cara. Então, mas é muito mais difícil pra gente. Então não é uma escolha ser gordo. Ah, eu sou gordo, quero Vamos ser lá, gordo. vamos lá. Tudo Vamos mais supor o difícil pra seguinte, gente. vamos supor o seguinte. Pra pegar o remédio que tu precisa, tu tem que encarar essa gente escrota. É uma escolha ou não encarar? Não entendi, desculpa. Pra pegar o remédio que tu precisa pra se salvar, Aham. tu tem que passar por esse processo de encarar essa galera escrota. Sim. É uma escolha encarar ou não. É uma escolha trocar de academia. É uma escolha treinar em casa. Você não treina em casa, com o seu próprio Mas corpo. é muito mais fácil falar assim quando você não tem predisposição não, pra veja ser só, gordo. eu estou te dando opções Aham. e pra cada opção que eu dei pra salvar a tua vida, tu colocou uma dificuldade a mais. Sabe o que é isso? Porque eu vivo. Eu sei, mas isso é outra coisa também cientificamente falando. O seu sistema de recompensa já está desajustado. É mais fácil, concorde comigo, eu pedir demissão do que continuar no emprego. É mais fácil eu dizer que pra mim é continuar do jeito que eu tô do que me entregar um pouco mais. Eu não tô dizendo, irmão, que é fácil. Eu tô dizendo que pode ser feito. Eu não me entrego, mas as barreiras que vão aparecendo na minha, e acredito que na vida da maioria aqui, não deixam a gente chegar lá com mais facilidade. Concordo plenamente. Entendeu? Concordo com mais plenamente. facilidade. Concordo plenamente. Agora vamos lá. Dentro dessa falta de facilidades, qual o seu grau de contribuição nisso? Bom, seguinte, vou dividir aqui a minha opinião sobre esse vídeo em duas partes. Primeiro, sobre o modelo do debate, que eu vejo que existe uma discussão muito grande na internet sobre a eficácia e eficiência desse tipo de debate aqui na mudança de opinião das pessoas. Eu acho, e aí é puramente a minha opinião, não necessariamente a opinião mais correta, mas enfim, que esse tipo de debate ele é muito midiático. Normalmente a gente observa que existe a pessoa que está ali na função de uma pessoa, né, que coloca as pautas e as outras pessoas precisam refutar. Essa pessoa normalmente é uma pessoa muito preparada. Normalmente mais preparada do que os 30 que estão ali.
né? Então isso já faz com que o debate seja um debate muito mais midiático mesmo, porque você coloca uma pessoa muito preparada contra 30 pessoas que não são da área. Obviamente essa pessoa muito preparada vai conseguir ter algumas articulações, até mesmo lógicas, mesmo que não corretas do ponto de vista científico, que faça com que essas outras pessoas fiquem ali meio que enclausuradas dentro do argumento. Então muitas vezes são sofismos e não necessariamente uma construção argumentativa que seja coerente com alguma epistemologia acadêmica ou mesmo empírica de outras formas, né? Então o cara começa com uma premissa que muitas vezes é correta, ele tem uma outra premissa que às vezes também é correta, mas a conclusão, somando essas duas premissas, é uma conclusão falsa, né? Isso é um sofisma. É diferente de um silogismo, que é um argumento que de fato faça sentido. Eu acho que outro ponto também é que, tipo, parece que sempre cai muito no âmbito emocional para as 30 pessoas, muito mais do que para uma que está entrevistando. Eu acho que isso ajuda ainda mais a esse fato de eles ficarem mais acalorados, essa questão midiática que você está querendo dizer no caso, né? Mas isso é provavelmente pauta da produção, né? A produção sim, poderia, por exemplo, se eles tirassem gordo e botassem obeso, já mudaria bastante o tom da questão. Certeza. Cara, um treinador versus 30 gordos é diferente Sim. de um treinador versus 30 pessoas portadoras de obesidade, né? E acalmar muitos cliques, digamos assim. Então, acho que esse debate ele é muito mais midiático e, na minha opinião, ele deve ter pouca capacidade de mudar a opinião das pessoas quando as pessoas já têm alguma opinião sobre o assunto. Acho que o lado que discorda vai reforçar que discorda, o lado que concorda vai concordar que concorda. Agora, muito provavelmente existe uma quantidade de pessoas que sejam de fato afetadas, não é 100% das pessoas vão continuar concordando com o que acreditam antes de assistir esse debate e depois de assisti-lo continuarão concordando, não deve ser 100%, claro. Existe um número de pessoas que não tem como saber quantas são, mas que vão mudar de opinião. E quando a gente tem um debate que alcança 14 milhões de views, que é o número de views que tem esse debate neste momento da gravação desse vídeo, se esse número for 0,5% ou 1%, embora relativamente seja um número muito pequeno, porque é 1% ou 0,5%, em termos brutos é muita gente, já que são 14 milhões de views. Concorda? A minha opinião sobre o formato do debate, antes de entrar no mérito da discussão do Galamba aqui e da galera, é que esse formato de debate, muito provavelmente pela escassez de argumentos, as pessoas mal ficam algum tempo ali discutindo e o interlocutor geralmente é uma pessoa despreparada, o que dá no colo do sujeito que é expert a possibilidade do cara nem construir grandes argumentos e ficar só em sofismas ou falsas comparações e argumentos lógicos, simples de fazer, joga no colo dele ele trabalhar em cima disso, né? Então você não aprofunda o debate. Acho que por esse ensejo, por esse formato do debate, ele deve mudar a opinião de poucas pessoas, mas como é um negócio muito midiático, essas poucas pessoas, em termos brutos, pode ser muita gente. É diferente de um debate, por exemplo, acadêmico dentro de um artigo científico. Tem muitos artigos científicos que são debates, são dois autores, um acredita e outro não acredita. Por exemplo, tem um clássico que dois autores debatem se existe vício em comida. Não é um debate se a pessoa tem dificuldade... inclusive é um bom texto para esse vídeo aqui. Mas não é um debate que os dois acadêmicos discutem se a pessoa come mais ou não por reforços e por recompensa. É um debate se o termo vício, que é atrelado a drogas, né, álcool, cocaína, etc., também pode ser aplicado à comida. É um debate com nuance, um debate delicado, um debate acadêmico que muito menos gente lê. Mas eu acredito, e aí é minha opinião, não tenho dados para embasar isso, só minha opinião, eu acredito que um acadêmico que vá ler esse paper, mesmo que sejam 1000 acadêmicos que vão ler, eu arrisco que uns 20 a 30% poderiam mudar de opinião pelo próprio fato de que na academia as pessoas são mais propensas a mudar de opinião, principalmente nas hard science, frente a novas evidências. Só que aí, em termos brutos, é uma ninharia de pessoas, porque são 1000 pessoas que vão ler aquele artigo. Deu para entender? Acaba que o vídeo influencia mais gente do que o artigo. Em termos brutos, sim. Em termos brutos, sim, mas em termos relativo, não. Sim. Então, assim, a gente tem que argumentar das duas formas. É um debate que muda a opinião de muita gente? É. Mas essa muita gente é uma pequena parte do número gigantesco de pessoas que assistem.
Deu pra compreender, né? Beleza. Agora sobre o mérito do que o Galamba discute aqui. Cara, sobre essa primeira pauta, né? Ser gordo é uma escolha. Ser gordo não é uma escolha, cara. Ter obesidade não é uma escolha. Eu acho, tá? Agora eu vou dar minha opinião também. Eu acho que o próprio Guto sabe disso. Acho que no campo da saúde, de maneira geral, é bem compreendido, é bem entendido que ser gordo não é uma escolha, tá? Porque a doença a obesidade é uma doença, tá? Se você está aí no outro lado e se sente ofendido ouvindo que a obesidade é uma doença, sinto muito por você, mas a obesidade é uma doença. E as doenças atreladas ao aparelho cardiovascular, que são agravadas pelo quadro da obesidade, principalmente obesidade grau 2, grau 3, são as doenças que mais matam no mundo desde a década de 90. Então, obesidade não só é uma doença, como uma doença que tem uma morbimortalidade gigantesca, isto é, ela tem uma chance muito grande de te levar a óbito e você viver menos, como também tem uma chance de piorar, de causar morbidade na sua vida, de você ter dificuldade de fazer as coisas do dia a dia. Chama uma questão aqui simples para você. Você conhece algum velho, muito velho, obeso? Você conhece algum, Cid? Algum cara muito velho obeso? Muito velho o quê? Obeso, muito velho, tipo um cara, sei lá, 80 anos, 85 anos. Talvez tenham alguns, mas a gente não vê na rua muitos obesos velhos. Obesidade é um problema, tá? Isso aqui é só uma coisa que daria para jogar aqui, que se fosse um acadêmico argumentando comigo, ele me desarmaria. Ou melhor, ele conseguiria dar argumentos que faria o público acreditar que eu fiz uma analogia generalista. Mas se eu jogo esse argumento ali, ferrou. A galera dificilmente vai conseguir argumentar, se não argumentando com coisas muito simples enfim, do senso comum, né? Mas, fato é que a obesidade é uma das principais causas de morbimortalidade do planeta desde a década de 90. Então é uma doença. Esse é o primeiro ponto. Não é uma escolha, porque como todas as doenças que a gente conhece, ou quase todas as doenças que a gente conhece, existe uma ou outra que tem um componente genético significativo, é uma doença multifatorial. Envolve componentes genéticos, envolve componentes ambientais e envolve uma interação entre esses dois universos, que é uma coisa muito, muito complexa de conseguir mensurar. Geralmente, quando a gente fala 30% de uma obesidade é genética, essa afirmação ela não é uma afirmação real, porque esses estudos que tentam entender qual que é a influência da genética dentro de um quadro de alguma doença, seja mental, seja do metabolismo periférico, como obesidade, né? São estudos que tentam investigar quanto a variação do fenótipo é influenciado pela genética. Não é pegar um sujeito e nesse sujeito descobrir o quanto desse sujeito é genético, a obesidade, e quanto que é ambiental. Geralmente eles pegam 100 sujeitos, por exemplo, eles veem que a variação entre os tipos de obesidade corresponde a 20%, 30% a um componente genético, por exemplo. O Guto está certo quando ele diz que o ambiente influencia muito nos quadros de obesidade. É verdade. Só que ele faz uma falsa dicotomia entre se é genético você não consegue controlar, inclusive ele usa como argumento o fato de só 5% da obesidade ser genética, que é aquela eu não lembro o termo que ele usou. Mesogênica, que é de um único gene, e de fato existe uma porcentagem rara de obesidade que você tem uma alteração nos genes da leptina, por exemplo, que é um hormônio que controla o seu apetite. Então essas pessoas já nascem não produzindo esse hormônio, portanto elas não conseguem controlar o apetite delas e comem muito porque nunca estão saciadas, né? A gente inclusive no laboratório consegue fazer camundongos, nocautes, a gente silencia o gene que produz leptina. E se o camundongo não produz leptina, ele come pra caramba e fica muito, muito obeso. E aí ele tem todos os problemas decorrentes da obesidade, né? Hipertensão, colesterol alto, etc, etc. Problemas mentais, problemas comportamentais, né? E etc. Só que o Guto argumenta que... E veja como funciona muito bem num contexto com pessoas leigas, né? E ele sabe disso. Ele sabe que esse debate também é midiático e ele sabe que pautar ser gordo é uma escolha, é uma coisa que chamaria muita atenção. Ele jogou um jogo muito bem jogado aqui, tanto é que está com 14 milhões de views e ele ganhou sei lá quantos mil seguidores. Ele diz que, bom, existe um pequeno número de obesidade que é genética e, portanto, essas você não controla, não vamos falar, mas tem 95% que tem componente ambiental e o comportamento e o ambiente você controla. A gente não controla, pelo menos. Eu tenho uma opinião muito específica, que a gente não tem livre-arbítrio, mas eu não vou entrar nisso aqui nesse debate, tá? Porque seria um outro universo. Se você quer entender mais sobre o que eu penso sobre isso, tem 3 aulas no reservatório de dopamina
cada uma delas com mais de 1h20, cada uma das aulas, a gente passa pelos aspectos fisiológicos, a gente passa pelos aspectos sociológicos e a gente passa pelos aspectos antropológicos do porquê eu acredito que a gente não tem livre-arbítrio, e eu inclusive explico por que essa crença não afeta a humanidade, não vai transformar as pessoas em pessoas que vão cometer crimes ou coisas assim e depois falar, não foi minha culpa porque eu não tenho livre-arbítrio, né? Inclusive tem estudos mostrando que é o inverso que acontece. Mas enfim, quem quiser, entra no reservatório de dopamina e se aprofunde. Mas eu não acho que a gente controla boa parte dos nossos comportamentos. Nossos comportamentos são produtos de interações complexas do nosso eu do passado com as alterações fisiológicas provenientes da genética que a gente obteve na nossa história de vida dos nossos pais. Então essa interação complexa de genética, que aí sim a gente tem muita certeza que a gente não controla, você não controla a cor do seu olho, você não controla a produção de insulina que você tem, você não controla o quanto a sua cartilagem é elástica ou não, você não controla a capacidade da miosina interagir com a actina e gerar contração muscular, você não controla isso. Você nasce com isso e essas proteínas são produzidas pelo seu gene. Só que as nossas proteínas, por exemplo, que ele citou, a dopamina, também é produzida por genes e interfere no comportamento. Então, da mesma forma que a gente produz insulina, a gente produz neurotransmissores via genética que são influenciados pelos nossos comportamentos no meio. Então, é verdade que algumas obesidades são muito mesogênicas e não tem quase nada de influência dos comportamentos, mas muitos comportamentos também são não necessariamente mesogênicos, mas poligênicos. Isso significa que existe um determinismo genético? Não. Isso significa que você não tem controle de uma parte significativa do seu comportamento e que você precisa de um ambiente moderador desse comportamento. E o ambiente moderador desse comportamento muitas vezes é um profissional da saúde. Por isso que o outro rapaz ali falou, pô, se eu passar num tratamento e tiver uma pessoa que me ajude a alterar os meus comportamentos, aí pode ser que eu consiga efetivamente ter uma mudança e emagrecer. Por outro lado, o Guto tem razão num aspecto aqui. O fato daquela pessoa de azul ali que estava antes, que foi, na minha opinião, o que mais queria realmente conversar, né? O Hulk, falar assim, pô, se eu tivesse um tratamento, eu conseguiria. E aí o Guto falou, mas agora você tem o conhecimento para buscar esse tratamento, embora todas as outras questões econômicas sejam complexas e não vamos debater aqui. Mas você tem esse conhecimento para buscar um tratamento. Isso é verdade também. O fato da população ter mais conhecimento sobre as coisas que influenciam o comportamento e a saúde dela faz com que elas fiquem mais munidas e com mais substrato para tentar as mudanças. Um exemplo, meu pai é diabético tipo 2. Por anos lá no interior ele não sabia que comia açúcar, ele nem sabia que tinha diabetes. Ele chegava a ficar meio cego de tão alto que o açúcar estava no sangue dele e ele não sabia que tomar Coca-Cola era problema. Porque ele não tinha esse conhecimento, ele não sabia que existia um negócio chamado diabetes, porque ele morava no interior, na roça, etc. E ele não sabia que tomar Coca-Cola e comer pudim era uma coisa que afetava essa doença. Quando ele descobriu, um ambiente externo, que foi uma pessoa, falou para ele, ó, seu Nelson, seguinte, você não pode fazer isso porque isso afeta isso e você vai ter esse problema. Ele falou, opa, então tá, agora munido de informações, esse cara conseguiu me modular para eu conseguir alterar esse comportamento. Então agora ele conseguiu ter uma escolha de não comer mais. No entanto, ainda assim, alguns aspectos do que o Guto falou também estão corretos no sentido de que ele podia ter um sistema de recompensa tão desgraçado já pelo açúcar que iria tornar difícil o fato dele conseguir modular o comportamento dele frente àqueles alimentos, mesmo com uma pessoa chamando a atenção dele e ensinando a ele. Afinal de contas, esse meu argumento se invalida à medida que a gente pressupõe de que só ter conhecimento é o suficiente para não ser mais obeso. No entanto, epidemiologicamente, você ter conhecimento ajuda muito a pessoa a não ter determinados vícios. Só que um grupo menor dessas pessoas nesse universo gigantesco, que são pessoas mais vulneráveis geneticamente, de acordo com o histórico de vida e interações com aquele alimento ou com aquele cigarro, com o álcool, etc., e mais as questões momentâneas psicológicas, pode fazer com que essa população fique muito mais predisposta a ter aquele determinado comportamento. Então, em linhas gerais, o que eu quero dizer? É uma coisa muito complexa, que numa míriade de pessoas, de 1000 pessoas, existirão 10, 20, 30 que poderão ter obesidade de acordo por uma alteração genética muito potente. Todas as outras será um degradê gigantesco de algumas pessoas muito mais vulneráveis a alimentos por história de vida e por genética, até algumas pessoas lá em cima que vendo esse vídeo falam, não, esse cara tem razão, eu vou conseguir mudar e entrar na academia e emagrecer.
Só que a gente não pode pegar esse topo aqui e falar que isso é a verdade para todo o resto. Esse é um debate muito complexo, onde cada pessoa é um universo muito particular de interações de gene e ambiente extraordinariamente complexas que nem a ciência conseguiu mensurar ainda o quanto um influencia no outro. Todos os dados que a gente tem de variação, é tudo muito complexo de extrapolar. Só que esse debate que eu fiz aqui com vocês é impossível fazer aqui. Por quê? Porque é um monte de termo técnico, são pessoas que não conseguiriam entender o que eu estou dizendo, pelo menos acho que essas pessoas aqui não conseguiriam porque não são da área, e teria poucas views. E tem 15 minutos, né? E tem 15 minutos, exatamente, tem 15 minutos. Eu não sei quanto que eu usei aqui, mas veja a construção desse argumento, é muito difícil de ter esse debate. É por isso que eu acho que esse tipo de debate aqui, diferente de um debate acadêmico, ele é um debate que alcança muita gente, pode fazer uma porcentagem pequena de pessoas de fato mudar, essas que têm mais predisposição e traços de personalidade, de maior diligência, mais conscienciosidade de ouvir e falar, realmente esse cara tem um ponto, vou mudar, vou entrar no jiu-jitsu igual o Hulk, perde peso, vem aqui e fala, o debate do Guto Galamba funcionou pra mim. E logo funciona o debate dele. Não, alguns, e daí o Guto vai pegar essa galera que funcionou, vai falar, olha aqui o número de gente que eu mudei, vai ter uma galera que não funcionou e a gente nunca vai saber, e a gente vai seguir na mesma coisa de sempre e nada vai mudar, exceto para algumas pessoas, algumas poucas pessoas. Então, minha opinião em geral, o debate é legal para levantar a pauta, mas ele enfraquece um debate mais estruturado porque as pessoas ficam menos sacudas para ouvir um debate mais estruturado como vocês estão ouvindo aqui. Então, enfim, é isso, né? Cara, eu acho que... E ser gordo não é uma escolha. E também, tipo assim, pô, gordos, prestem atenção onde é que vocês estão indo, né? Tipo, vocês acham que realmente esse vídeo vai ajudar a imagem de vocês ou fazer o pessoal pensar melhor no ponto de vocês? Tipo... Exatamente o que você falou, ele é pré-feito, assim, ele já é pré-montado a ter esse conflito, parece, sabe? Mas aí é difícil, cara. Por exemplo, esse maluco aqui que vai em todo lugar. Ele é um cara que é como é que chama? Figurante, sei lá, de cenário. Exato, mas o cara tá no pesadelo na cozinha, ele tá em várias coisas. Mas às vezes o cara ganha 200 conto pra ele, cara. E se ele acha que isso aí vale mais do que a imagem mas 200 da conto, às vezes, galera, mas tá 200 conto às vezes vale pro cara. Porque eu acho né? que o corte que a gente viu aqui é perfeito, porque teve um cara que ele tava querendo a treta, o corte no Instagram ali contra o maluco, contra o Guto, e o outro tava realmente querendo fazer um debate, tá ligado? E eu acho que é meio que, não sei, cara, parece que a gente tá sempre predisposto a ter esse conflito das ideias, sabe? Mas é isso, cara. É o tribalismo. Tem que ser mais que nem o Hulk ali falando, tá ligado? É, o Hulk foi um cara muito legal ali. E acho que, de todos eles, o Hulk foi o que mais representou, eu acho, tá? As dificuldades de uma pessoa com obesidade. Sim, cara. Falou, cara, minha família eu entrei no jiu-jitsu, perdi 30 quilos, mas aí eu tô fudido da cabeça, eu começo a comer um monte de novo. Na mente desse cara, parece que ele realmente não tem mais o que fazer pra conseguir fazer isso. Sei lá, e a gente não sabe como é que é o dia a dia dele. Por outro lado, o Guto... 3 horas de ônibus todo dia, exatamente. Tá ligado? Por outro lado, o Guto argumentou muito bem. Ele falou, cara, o teu cérebro deve estar todo já desconfigurado para levar o teu comportamento compensatório pro lado doce e você precisa de um tratamento. Então ali existiu uma conversa minimamente razoável. Sim, cara. Não é tipo, eu sei o seu nome, tá ligado? Isso, exatamente. Isso não vai ajudar em nada. Enfim. Mas é isso, galera. Ó, ser gordo não é uma escolha, acho que o próprio Guto deve saber disso, mas não daria pra ir com essa premissa ali, porque não ia ter views, né? Exato. E aí, sobre o debate, é isso. Eu acho que esse debate não muda a opinião de muita gente, em termos relativo, mas em termos absoluto, muda porque é muita gente que assiste. E agora, Zão, pra finalizar, acho que tá indo pros finais do vídeo, né? Queria que você desse algumas dicas aqui pra galera reajustar o sistema de recompensa e começar a gostar de exercício físico ou começar a praticar alguma coisa. Cara, o Hulk deu uma boa dica ali. A primeira coisa sobre exercício físico, você tem que encontrar um que você goste. É a coisa que mais prediz, a variável que mais prediz você continuar fazendo exercício físico nos próximos meses e anos é você gostar. Então não precisa ser musculação, corrida, o que tá no hype. Faz o que você curte. Tênis, jiu-jitsu, vôlei, qualquer natação, o que você gostar. Exercício físico é um dos hábitos que os estudos mostram que mais ajuda com que os outros hábitos melhorem em volta. Então, você faz exercício, você cansa mais, você começa a falar, eu fiz exercício, vou comer um pouco melhor porque eu fiz exercício, aí você dorme melhor porque tá cansado, aí você dorme melhor, o seu cérebro reage melhor a questões envolvendo recompensa, porque você descansou os seus sistemas de inibição, começa a virar uma bolha de melhor, você tem a sociabilidade no esporte, que é uma coisa muito legal em alguns esportes que são mais sociáveis, que você vê gente ali junto, vamos fazer, vamos pra cima,
Então tem que escolher algum e fazer, isso é uma coisa inegociável, é preciso fazer algum tipo de exercício físico, você gostando ou não, é preciso se esforçar muito para tentar gostar. E aí você tem um leque gigantesco, não é só ir no ginásio e ficar fazendo musculação lá, com as pessoas te olhando estranho e tal, não, tá? Segundo ponto, tentar ver os benefícios que o exercício físico traz. No início não vai ter benefício palpável, só dor e dor. Não vai ter nenhum benefício de perder peso, por isso você tem que controlar a sua expectativa ao quanto o exercício vai mudar a sua vida. Controle, é preciso um bom tempo para ver mudanças estéticas, mas mas são rápidas as mudanças internas, digamos assim. Você provavelmente vai ver que o seu humor melhora um pouco, aquela sensação de cansaço é uma sensação agradável, ficar suado é uma coisa agradável, talvez a sua atenção melhore um pouco, o seu sono pode ser que melhore, você fica um pouco mais calmo por conta dos ansiolíticos, né, endógenos que o exercício libera. E é importante que você direcione a sua atenção para isso, para que você colha os benefícios daquele esforço, porque é isso que vai fazer você ter maior probabilidade de voltar a executar aquele esforço. À medida do possível, você vai ter que ir controlando a comilança, principalmente de alimentos hipercalóricos. E aí uma sugestão que eu te dou, que talvez seja uma sugestão de ouro aqui, você não precisa ter uma caixa de bombom em casa, olhar para a caixa de bombom e não comer para ser uma pessoa compreendida como uma pessoa com autocontrole. A pessoa com autocontrole é a pessoa que não compra a caixa de bombom. E ela não dá chance pro azar. Porque você pode ter a caixa de bombom, chocolate em casa o dia todo, 2 dias, 3 dias. Em algum momento a sua labilidade emocional vai existir e você vai lá e vai comer aquele bombom. Então, organize a sua logística para você ter marmitas disponível ou o que for possível, cozinhe no final de semana. Eu cozinhei muitos anos, sempre no final de semana, e deixei congeladas as minhas marmitas, principalmente das refeições principais, para não cair no aplicativo de comida, para não cair no doce quando eu estou estressado e etc. E, em última análise, se você tiver interesse em conteúdos mais robustos sobre esses debates, entre no reservatório de dopamina. O QR Code está aqui em cima e você, por um preço aí do hambúrguer de qualidade duvidosa que você pede todo mês, você consegue ter acesso a mais de 150 aulas minhas, live, comunidade, tem módulo de corrida, módulo de musculação, fisiologia, tem um monte de coisa lá para você conseguir melhorar aí a sua vida. Fechou? Dê like no vídeo, inscreva-se no canal e valeu!